Seja bem-vindo à SR Consultoria e vamos para mais um vídeo de interpretação da norma ISO 7025 e hoje nós vamos tratar o item 7.3 que fala sobre a amostragem. Segundo a DOC CGEC 020, revisão 09, no item 8.4 define a amostragem, que pode ser uma substância, material ou produto que é retirado para produzir uma amostra que é representativa do todo, né? Se nós formos falar aqui da linguagem de estatística, então ela seria a amostra que equivale à população, né? Que representa a população. Bom, neste caso, há várias formas aí de estar realizando essa amostragem e para cada caso, para cada especialidade, para cada área de atuação ou para cada requisito técnico daquela atividade específica de amostragem, então é determinado o número de amostras que pode então tirar para então ser realizado as análises. Bom, essas amostras então contam como tanto na área de ensaio como na área de calibração. Ou ainda, né, em especificação apropriada, como eu comentei, né, dependendo da especialidade, da área, etc., de aplicação, vai ter ali uma norma técnica que já vai determinar o quantitativo que tem que ser retirado para que se possa ensaiar. Se quisermos aqui, então, tomar um exemplo de amostragem já pré-determinada, poderíamos, então, citar um exemplo de uma indústria que é certificada em algum produto, ou seja, ela tem uma certificação de produto e essa certificação de produto ela é baseada em amostragem de lote. Então, o lote é a representação ali, digamos, de um dia de produção, de um mês de produção. Então, dependendo da norma, do escopo, vai se determinar ali um número de lote e daquele lote deve ser realizada aquela amostragem. E esse lote, como eu já expliquei, pode ser representado de várias formas. A produção do dia, a produção do mês, enfim, vai estar especificado. Se essa mesma indústria ela tem um laboratório de qualidade ou se ela deve ensaiar, né, realizar ensaios para controle da qualidade ou do desempenho desse produto, seja por laboratório de primeira parte ou interno, essa representação desse lote será então determinada pelo número de amostras que será ensaiado. Então, ela já está pré-determinada, mas por uma norma que segue, né, o processo produtivo. Pode ser diretamente, como por exemplo, uma norma de caracterização de produto, que ela já tem ali a quantidade também que é necessária de amostras, né, de itens de ensaio, digamos assim, para realizar então aquele teste de caracterização. Lembrando que a amostra depois é a representação, né, aquele produto, material ou substância. No entanto, depois podem vir a ser geradas subamostras, o que a gente chama de item de ensaio. E aí nós vamos depois ver que a gente tem um item na norma só para tratar esses itens de ensaio. O que se exige para cumprir esse requisito da norma? Sempre qualquer referencial normativo vai pedir para que você documente a sistemática de como que é realizado então essa metodologia de amostragem, né? Então as instruções de local, de retirada, de como é retirada, tudo isso deve estar documentado, principalmente se o método é validado pelo laboratório, a estatística, né, de amostragem, né, que foi determinado os cálculos para chegar naquele quantitativo de amostragem, também deve ser documentada, né? Deve ser evidenciado como que chegou naquele quantitativo. O esquema de amostragem em si, né, os passos ali de como retirar essa amostra deve ser documentado e também se forem geradas subamostras, né, o que a norma vai lá chamar depois, que é o item que vai ser ensaiado, então também essa sistemática, esse esquema deve ser documentado. Este plano de amostragem deve estar baseado em técnicas estatísticas, né? Não pode então chegar nesse quantitativo, né? Nessa experimentação do quantitativo de amostras de qualquer forma. Então ele tem que ter uma base estatística para poder verificar como que vai retirar, né? Qual que é a forma de retirada, o esquema de retirada dessas amostras e também esse quantitativo, esses números, né, de itens de ensaio, como que se chega nele. Em estatística tem aquele cálculo, né, da amostragem que representa aquela população. Então é mais ou menos disso que eu estou falando, né, e para cada caso é um caso. A norma também pede as evidências dos registros de amostragem, ou seja, né, deve ter um formulário ali de retirada dessas amostras que vai datar, né, o local de onde elas foram retiradas, quem foi o técnico que realizou a amostragem, em vários casos, as condições ambientais do local de amostragem, tudo que interfere, né, lá nos resultados finais, digamos assim, que essa amostra vai interferir, então deve ser documentado, deve ser registrado. Em alguns casos onde já se tem normas técnicas de amostragem, de metodologia de amostragem, já estão ali descritos, né, quais as informações que devem constar então nesse registro de amostragem, porque
Em geral, essas normas técnicas de retirar ou de apenas retirada de amostra, elas já pré-definem, digamos assim, qual a interferência, forma de amostragem, né, das condições de amostragem lá nos resultados finais. Então, por isso, muitas vezes elas já pré-determinam ali como que se retira. Agora, quando não tem nada a esse respeito, isso deve ser determinado por meio de uma sistemática válida, como eu já disse, deve ser baseada em técnicas estatísticas experimentais, se for o caso, e devem ser sim evidenciados, devem ter registros, né, ou formulários que seja, para evidenciar essas condições aí de amostragem. Falando um pouco sobre o método, né, de amostragem, ele pode ser então determinado por meio de uma norma técnica, um método reconhecido, ou ainda calculado, como é o caso, né, que eu dei o exemplo, quando o laboratório precisa validar os seus métodos de ensaio ou de calibração. Alguns laboratórios, inclusive, que são acreditados apenas para fazerem amostragens, né? Então, muito mais esses laboratórios se tem que validar esse método, né? Se não há um método reconhecido ou uma norma técnica já indicada para esse esquema, para essa metodologia de amostragem, esse método ele deve então ser elaborado e deve ser então calculado de forma estatística o quantitativo de retirada, a forma de retirada, a metodologia de retirada dessas amostras e também, se é o caso, de serem geradas subamostras para o ensaio ou calibração ou da própria amostragem, né? Deve ser determinado e calculado esse quantitativo de subamostras e que depois a norma vai chamar, então, essas subamostras que passarão por análise, ensaio ou calibração, de itens de ensaio. A CEGEC hoje tem alguns documentos, como a DOC CEGEC 091, que trata de amostragem de matrizes ambientais. Então, nessa área, tem essa DOC CEGEC, esse documento orientativo, né, da CEGEC, orientando ali sobre como realizar a amostragem de matrizes ambientais. Também a NIT DICLA 57 fala sobre um plano mínimo de amostragem também na área de meio ambiente, e amostragem de água em geral. Então, uma vez que essa amostra ela é recebida pelo laboratório, ela vai precisar ser tratada, ser manuseada, né, com o cuidado que trata o item 7.4 da norma, que vai ser o próximo item que a gente vai tratar. Como eu comentei já anteriormente, as evidências devem ser tomadas por meio de registros de amostragem, sejam formulários, planilhas de controle de amostragem, enfim, precisa ser então documentado, né, todos os dados ali da realização dessa amostragem. O subitem 7.33 é o que trata, então, quais as informações em que esses formulários, né, esses registros de amostragem devem conter, como, por exemplo, data e hora da retirada das amostras, o local, o técnico que realizou a amostragem, condições ambientais, enfim, todas as informações que forem úteis para que os resultados, né, válidos sejam gerados depois, né, principalmente quando essa amostragem ela é pré-estabelecida para realização de ensaio de calibração, então deve-se tomar cuidado com esse subitem 7.33 e verificar lá essas informações que são relevantes para que não haja nada de errado ali, não seja omitida nenhuma informação que é importante depois. Bom, e pelo fato também de você guardar essas evidências, né, para questões posteriores aí que seu cliente possa vir requerer, ou o órgão avaliador, o órgão regulamentadores que possam vir requerer essas evidências aí de amostragem. Bom, também as contribuições da amostragem para a incerteza de medição, que nesse item de amostragem não fala, mas lá no item 785, que trata sobre relatório de amostragem, lá no item F, fala que devem ser levantadas, então, as contribuições de amostragem para incerteza de medição quando houverem, né? E quando houverem, devem ser tratadas, então, com o mesmo rigor das incertezas, né, que compõem o ensaio, análise ou o próprio método de calibração.